Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e a nossa meditação do dia de hoje é sobre o chamado que Deus faz a cada um de nós. Esse chamado que arde o nosso coração, mas que é pessoal, individual, assim como aconteceu com Pedro, Tiago, André e João. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Eu espero você. Vamos ao vídeo. Nós vamos meditar hoje um trecho um pouquinho mais longo do que o habitual, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, no episódio da pesca milagrosa, no qual a palavra vai nos dizer assim: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui uma passagem que se encaixa plenamente no tema do chamado. Cada um de nós tem dentro de si o próprio Deus habitando, morando e nos convidando quantas vezes com uma voz interior que só você escuta, te chamando para segui-lo, te chamando para mudar de vida, te chamando para uma consciência mais elevada, para pensamentos superiores aos seus. Quando Jesus chega até os pescadores, ele pede a barca de Pedro. E ele ainda pede a Pedro que possa colocar a barca um pouco mais distante da margem para que ele possa falar a todas as pessoas que tinham sede e fome da palavra de Deus. Jesus nos convida também a sair do raso, ouvir a palavra de Deus, descobrir aquela voz interior que está dentro de nós, dar ouvidos a ela, acolhê-la, porque ela está sempre nos chamando. É um grande convite a sairmos do raso, da mediocridade,
daquilo que todo mundo pensa, daquele pensamento mediano, daquilo que é aceito por todo mundo, mas de um pensamento muitas vezes tão medíocre, simplista. Jesus vem nos convidar para pensamentos mais altos. Ele vem te convidar para despertar a sua consciência. Deus habita dentro de nós e nós somos chamados pela sua voz a sair da vida velha na qual nós vivíamos. Quando Deus nos chama, nós somos obrigados a avançar mais profundamente. Deixar para trás todo o pecado, todos os desregramentos, todas as falsas concepções, os apegos, os ídolos, para que nós possamos ir na direção da vontade dele, na vontade deste chamado que quer criar para a sua vida e para mim um verdadeiro propósito. E então, aos poucos, conforme vamos deixando a vida velha para trás, nós vamos descobrir que a vida que julgávamos ter, na verdade, não era vida. Nós vivíamos uma agitação e não uma vida de verdade. Nós vivíamos mortos, nós, na verdade, não sabíamos o que era uma vida verdadeira, porque a vida verdadeira e plena nós só encontramos em Jesus Cristo. Afinal de contas, é Ele que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando a voz de Deus te chama, ela ecoa tão forte dentro do seu coração como um verdadeiro clarim, como um chamado convocatório, como se nós fôssemos naquele momento de verdade convocados a acolher a boa nova que Cristo nos traz. Afinal de contas, chamado no dicionário significa convocar alguém pelo próprio nome. Portanto, o chamado, ele é pessoal, ele é individual. Afinal de contas, nós nos lembramos quando o profeta Jeremias vai dizer que desde o ventre da minha mãe tu me conhecias e tu me chamavas pelo nome. É assim que Deus faz conosco, porque Ele habita aí dentro de você, porque Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe o que vai no seu coração. Quando Ele te chama, Ele sabe fazer o seu coração arder na direção de buscá-lo, de se entregar para Ele, deixando para trás o que for preciso. É por isso que Pedro vai dizer para Jesus que ele é um pecador. Porque enquanto Jesus está pregando, na verdade, aquela voz interior está latejando dentro de Pedro. Ele está sentindo o chamado dentro do seu coração. Um chamado tão irresistível que faz ele ter consciência de que a vida que ele tem vivido não é uma vida verdadeira. É uma vida presa nos pecados, nas suas falsas concepções. É por isso que ele vai dizer para Jesus que ele é um pecador. Ele está dizendo quão distante ele está desta vida que o próprio Jesus está oferecendo a ele naquele momento. Mas, felizmente, ele e os demais discípulos vão atender ao chamado de Jesus e começar então com o Mestre uma caminhada de vida verdadeira. A mesma caminhada que Jesus deseja para você. E talvez até aí o seu coração já esteja ardendo, latejando, sentindo o próprio Deus te chamar, te convocar. Porque, na verdade, todas as pregações que ouvimos, os livros que lemos, as músicas que ouvimos, os filmes que assistimos, são apenas recursos externos. A verdadeira voz que te chama e a voz capaz de mudar a sua vida, a sua história, a sua consciência, é essa voz que mora aí dentro de você e ela é a voz do próprio Deus. Afinal, assim como Jesus encontrou Pedro, Tiago, João e André à beira do lago, ele pode facilmente encontrar você aí onde você está. Ele pode te encontrar e te alcançar, apesar de toda a mazela, de toda a bagunça que possa estar a sua vida, de todas as dúvidas que você tenha dentro do seu coração, de todo o excesso de racionalismo, de todo o medo que você talvez tenha de se entregar verdadeiramente a uma caminhada com Cristo Jesus. Aos poucos, caminhando com Jesus, nós vamos percebendo quanto a nossa vida antiga era miserável, o quanto nós tínhamos apego a tão pouco,
e o quanto nós estávamos afastados de vivermos uma vida verdadeiramente plena. Eu me lembro certa vez de uma senhora que eu conheci que era cheia do Espírito Santo e ela me contava a respeito da sua conversão, dizendo que passou muitos anos presa a um relacionamento com uma pessoa que era comprometida. E durante todos esses anos a sua vida ficou ali parada, estagnada, num relacionamento que não lhe dava tudo o que ela precisava. Mas então o verdadeiro amor a encontrou. E então ela teve forças para deixar toda essa história que aprendia e que não a deixava crescer. Conhecendo a história dela, eu pude perceber que a partir daquele momento ela pôde viver uma vida plena. Pôde ser bênção na vida dos outros, discipulou a muitos e até hoje ainda goza da liberdade plena de descobrir quem ela é e de estar livre para todos os planos e propósitos que Deus sempre sonhou para ela. Talvez você tenha aí dentro de você alguns desejos que nunca morrem. Talvez outras pessoas já tenham dito para você, deixa disso, esquece esse sonho, até agora ele não se realizou. Quando os seus sonhos e os seus anseios tendem a não morrer, é porque a própria vontade de Deus que lateja aí dentro de você, te levando na direção de um propósito que Ele tem a seu respeito. Quantas pessoas sentem lá no íntimo do coração a vontade de trilhar um caminho específico, mas nunca o fazem. Postergam dia a dia por algo que o coração sempre ardeu, mas que a pessoa nunca teve coragem de fazer. Nós precisamos querer acolher o chamado de Deus. E a palavra vai nos dizer lá em Filipenses que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. Porque esta vontade, este querer, é a própria chama do Espírito Santo que há de dentro de nós. Primeiramente, Ele vai fazer com que nós desejemos a sua presença. Ele vai fazer com que em alguns momentos você tenha, ainda que sutilmente, a consciência de que existe uma vida melhor do que essa que você está levando aí. De que é possível com Deus caminhar num crescente de vida plena, de propósitos verdadeiramente desafiadores, mas que vão trazer aí para o seu coração muita, mas muita realização. Talvez você vá precisar de uma certa dose de coragem para acolher esse chamado. Talvez após acolher esse chamado, muitas coisas na sua vida mudem. Talvez aqueles amigos que você tinha antes não desfrutem com tanta alegria mais da sua presença de forma tão constante. Mas eu tenho certeza que todas as vezes que alguém precisar de uma palavra de sabedoria, de um ombro forte, uma direção verdadeiramente ungida, eles vão procurar você. Afinal de contas, não se esqueça de que poucos são aqueles que decidem ir ao fundo. A maioria continuará vivendo no raso, mas nós já sabemos onde encontrar aquela força, aquela potência capaz de transformar a vida de qualquer um. E essa força se encontra sempre no profundo, nas profundezas do oceano da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Mas então você pode se perguntar como ir na direção desse chamado? Como então ser guiado dentro de um propósito, dentro de toda a vontade de Deus que é pessoal e particular para cada um de nós? E lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, a palavra vai dizer que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que a partir do momento que nós atendemos o chamado e nos colocamos mesmo naquela condição de seguir adiante, com Jesus segurando na sua mão, acolhendo ao seu chamado, muitas e muitas circunstâncias que acontecerem ao nosso redor vão se transformar em oportunidades para o nosso crescimento e para que você encontre o seu propósito individual, do qual eu não tenho dúvida nenhuma, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E assim, atendendo ao seu chamado, e identificando o seu propósito de vida, cada um de nós vai poder viver diante da fé e da fidelidade
espalhando por aí o bom aroma de Cristo Jesus, sendo verdadeiros exemplos, sem que nós tenhamos a menor intenção de sê-los. Nós seremos sim luzes no mundo, e como Jesus disse, as luzes precisam ser postas no alto, elas não podem ser escondidas embaixo de qualquer móvel. Jesus quer fazer a sua vida brilhar, mas para isso, Ele precisa da sua colaboração. É preciso que você aceite o chamado, para que então você descubra o que é uma vida de verdade. Uma vida que nós ainda não temos vivido, mas que nós experimentaremos a partir do momento em que passarmos a caminhar com Ele. Afinal de contas, apenas quando você sair de dentro de você, só quando você deixar a vida velha para trás, quando você estiver disposto às coisas novas que Deus tem para você, que você vai começar a descobrir o seu verdadeiro eu, porque o seu verdadeiro eu está escondido em Cristo Jesus. Jesus, quando olha para você, não se esqueça, Ele não vê a situação na qual você está neste momento. Ele olha para você e vê quem você pode se tornar. E talvez você venha a se surpreender com a nova pessoa que você pode ser. E eu espero que muito em breve você possa descobrir o seu novo eu, repleto da bênção e da bondade do Senhor. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que hoje, como fez com os discípulos de Emaús que vinham caminhando com Jesus, e eles disseram ao final, quando descobriram que quem caminhava com eles era Jesus Cristo, eles perguntaram entre si: o nosso coração não ardia enquanto nós caminhávamos com Ele? Pois nós pedimos hoje ao Divino Espírito Santo de Deus que faça o nosso coração arder, que nos faça lembrar de quem é o grande sentido da nossa vida e da nossa história. Nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus a força de escolher hoje Jesus Cristo mais uma vez. Nós pedimos ao Espírito Santo que Ele venha guiar cada propósito de vida de cada pessoa que reza comigo, guiar cada ministério, guiar cada chamado especial que você é chamado a fazer, guiar os seus caminhos dentro daquilo que Deus escolheu trilhar para você. Ajudar você a ter olhos que vejam a vontade de Deus ao seu redor, que coloquem no seu coração a santa esperança e, sobretudo, aquela fortaleza destinada aos soldados corajosos, destemidos e que de verdade buscam uma vida verdadeira com Jesus Cristo. Que hoje, neste dia, você seja inundado da graça de Deus, da bondade que vem do alto. E para que ao final nós possamos dizer como São Paulo apóstolo, diz lá em Atos capítulo 20, versículo 24, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, ou seja, o meu percurso, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que Deus lhe dê forças para que você possa completar a sua carreira com louvor e que ao final de todo este desafio você possa ser transformado naquilo que Deus desde toda a eternidade desejou para você. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.